Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Geralmente eu escolho o tema de que eu vou falar aqui semanalmente, deixando que o tema me escolha. Ou seja, são coisas decorrentes da própria rotina de consultório. Ou seja, é sempre a minha relação com o paciente que desperta em mim o desejo de conversar algo que eu já conversei com ele, portanto transpor aqui para o vídeo. E essa semana não tinha nada me interessado assim a ponto de fazer o vídeo. Mas hoje eu atendi duas pacientes em sequência que tinham problemas importantes para nós conversarmos aqui. Todas essas duas pacientes tiveram um diagnóstico de transtorno bipolar. Uma é minha paciente antiga de psicoterapia, de mais de 2 anos, e a outra é minha paciente de psicoterapia e também paciente psiquiátrica. Essa primeira, que é minha paciente só de psicoterapia, teve o diagnóstico dado por um outro colega há alguns meses. E essa que já é minha paciente de psicoterapia e psiquiatria há mais tempo, o diagnóstico eu dei no final do ano passado. E ambas trouxeram aspectos importantes em relação ao transtorno bipolar, em relação ao acompanhamento e ao tratamento do transtorno bipolar. A primeira paciente que eu atendi foi exatamente a paciente que é só minha paciente de psicoterapia e é um outro profissional, outro colega que eu acompanho como psiquiatra. Como eu atendi, assim que eu a vi, foi uma teleconsulta, foi um teleatendimento, nesse momento, um aspecto completamente abatido dela. E aí eu perguntei a ela, no decorrer da conversa, aparecem várias coisas, e ela com um semblante como se alguém tivesse desistido. A sensação que me passava era de alguém que havia desistido de alguma coisa. E aí ela começa a falar de coisas múltiplas e principalmente de que nada estava satisfazendo ela estava desinteressada de tudo. E aí, num determinado momento, eu pergunto a ela: como você se sente com o seu diagnóstico de transtorno bipolar? E ela começa a responder como se eu tivesse perguntado sobre os sintomas dela. Não, eu estou mais controlado em relação ao que eu estava, o psiquiatra que está me acompanhando disse que eu estou bem em relação ao que eu estava, eu estou mais funcional. E aí eu voltei a pergunta para ela. Não, o que eu estou lhe perguntando é como é que você se sente com o diagnóstico. Aí ela me disse essa frase: como no dia que o psiquiatra me deu o diagnóstico, eu disse depois para ele, eu preferia morrer a ter o diagnóstico de transtorno bipolar. E aí, no decorrer da conversa com ela, me lembrou uma situação que é muito comum em medicina, em que os nomes das doenças, de algumas doenças, têm um peso sobre o futuro da pessoa maior, muitas vezes, do que a própria evolução que a doença possa trazer. Então, algumas doenças como lepra, por exemplo, foi substituído o nome por hanseníase porque o nome lepra, imediatamente as pessoas associam ao adjetivo leproso e toda a carga de exclusão que ele traz. Embora boa parte dos diagnósticos de hanseníase sejam tratáveis. Não é aquela doença que nós víamos em filme como Ben-Hur e outros filmes antigos. Mas o nome continua pesando e pesando muito. Câncer
é um diagnóstico que, ao ser dado para a pessoa, imediatamente ela visualiza o final dela. E, hoje em dia, com o avanço dos tratamentos oncológicos, boa parte dos cânceres que existem tem uma evolução favorável. Mas na hora em que recebe-se o nome, câncer, o que imediatamente vem à frente é o final. Psiquiatria, boa parte das doenças, mas principalmente duas doenças, dois diagnósticos em psiquiatria. O diagnóstico de esquizofrenia e o diagnóstico de transtorno bipolar, a similaridade com a hanseníase e com o câncer, imediatamente as pessoas antecipam um futuro que é pesado. Do ponto de vista psiquiátrico, essas duas formas de adoecimento psíquico podem ter evoluções favoráveis. Mas do ponto de vista da pessoa, é um destino selado. Então não é estranho que lhe tenha passado pela cabeça a ideia de que a morte é melhor do que um futuro. A ideia de um futuro penoso, para ela, é mais pesado do que a ideia de uma morte agora. E não é muito diferente de alguns pacientes oncológicos que dizem se eu tiver câncer, eu não me trato, eu prefiro morrer do que me tratar. Ele antecipa um final doloroso e, para evitar o final doloroso, ele prefere adiantar a morte. A hanseníase é a mesma coisa. Então, os diagnósticos precisam ser... Os diagnósticos são importantes para o médico, porque orienta a forma dele tratar. Mas para o paciente tem uma repercussão mais acentuada do que para o médico. Então, quando nós dizemos a um paciente, a minha suposição diagnóstica para você é de transtorno bipolar, o código com que eu estou usando essa expressão é bastante diferente do código que a pessoa está traduzindo essa expressão para a vida dela. Para ela é uma doença mental que eu vou ser obrigado a usar remédio e nunca mais vou ter uma vida normal. E essa paciente minha, ela traduziu isso. Ela disse, eu não consigo ter expectativa para o futuro. Eu não consigo planejar nada, porque a minha sensação é de que minha vida acabou. Sintomaticamente ela está bem, mas o peso do diagnóstico está prejudicando a capacidade dela projetar-se para o futuro. A outra paciente que vem em seguida, é uma paciente que de acompanhamento psicoterápico há muito tempo e que sempre teve uma altíssima rejeição, não é nem altíssima rejeição para remédio, ela nunca quis tomar medicação, embora tivesse sintomaticamente necessidade. Mas ela, ao final do ano, ela faz um episódio depressivo marcante e eu digo para ela, na minha opinião, você precisa usar a medicação. Mas ela disse, mas Tom, eu não quero usar remédio. Eu disse, olha, eu vou lhe prescrever a medicação, pense, você vai ficar com a receita em mãos, mas, na minha opinião, você necessita usar para sair disso. Ela não usou o remédio antidepressivo e 2 dias depois, ou um dia depois dessa nossa consulta, ela disse, a posteriori ela me disse que ela melhorou subitamente. Ela ficou muito bem, saiu de um buraco e foi para o cimo da montanha. E a partir daí ela continuou melhorando, isso no falar dela, continuou melhorando, mas ficando cada vez mais acelerada, cada vez mais ativa. E aí ela deixa de fazer contato comigo. Um familiar entra em contato comigo dizendo que ela estava muito falante, que todas as pessoas estavam notando que ela estava muito inquieta. E aí quando, alguns dias depois, talvez uma semana depois, ela vem ao consultório, ela vem ao consultório
num quadro que nós chamamos em psiquiatria de hipomania. Se depressão é uma coisa fácil de ser, que é inteligível, uma pessoa está com um semblante triste, o sentimento é triste, a postura é triste, o conteúdo dos pensamentos é triste, é difícil para as pessoas entenderem que o humor da gente também pode patologicamente virar para cima. Essa virada de humor para cima nós chamamos especificamente em psiquiatria de mania. Mania em psiquiatria não tem a conotação de hábito, tem a conotação de elevação patológica do humor, tal qual depressão é a queda patológica do humor. A mania é o estado mais acelerado, a hipomania é o estado menos acelerado. Não é muito precisa essa diferença, mas a grosso modo, um paciente mania ele não entra no consultório, ele está subindo e descendo a escada do consultório, tomando o elevador, está falante, não entra e sai da sala, a grosso modo, uma caricatura. Quando que um paciente de hipomania, ele estará sentado na sala mais, tal qual essa paciente. Extremamente falante, não para, tanto que a consulta demorou quase 2 horas, porque ela não conseguia parar, a sucessão de pensamentos era intensa, e não há o reconhecimento de que há um problema, tal qual na depressão há uma queixa da pessoa. A depressão é queixosa, a pessoa se queixa dela, porque é um mal-estar. Enquanto que na fase hipomaníaca a pessoa está numa fase para cima, então não há queixa dela de buscar ajuda. Nesse caso específico, como eu disse a ela hoje, eu costumo dizer que o contrato entre paciente e psiquiatra é um contrato, é uma sociedade que 49% está nas mãos dos psiquiatras e 50% está nas mãos do paciente. Ou seja, o paciente precisa reconhecer por quê? Porque o máximo que eu posso fazer é prescrever, mas eu não posso tomar o remédio pelo paciente. O paciente contribui com 51%, que é o reconhecimento da necessidade, a aceitação do tratamento e a manutenção do vínculo. A função do psiquiatra é prescrever e fazer tudo que for possível para entreter o vínculo com o paciente, já que é isso que mantém o paciente psiquiátrico, é a vinculação entre o psiquiatra e seu paciente. É o que permitiu que ela, mesmo no quadro hipomaníaco, mesmo entrando em conflito com a família, porque ela não via necessidade, ela buscasse, porque na palavra dela, nas palavras dela, eu tenho confiança em você. Confiança é uma palavra curiosa, é uma fiança em mão dupla, né? Confiança. Então, confiança é a expressão afetiva de um vínculo, do estabelecimento de um compromisso de tratamento. E aí ela aceitou pela primeira vez em um longo tempo que eu a conheço de usar uma medicação que foi um estabilizador de humor. Hoje, conversando com ela me disse, mas você não acha que a medicação está forte? Eu disse não. Ao contrário da depressão, o paciente em hipomania ou mania tem que aproveitar o momento que ele aceite a medicação para que a gente use o máximo possível, porque senão passou o momento, você já não vai contar com a cooperação dele. Sem cooperação as coisas se tornam muito mais difíceis. Então, em resumo, eu queria tratar hoje, finalizando, de que diagnóstico em psiquiatria, como de resto em toda a medicina, mas em psiquiatria, é uma ferramenta de utilização psiquiátrica, mas que precisa ser, para o paciente, digerido, porque senão ela pode criar uma fantasia no paciente baseada em todos os conceitos e preconceitos que correm em relação à patologia psiquiátrica, e isso impedir qualquer forma de ajuda, porque aparece a sensação de, já que vai dar merda, eu prefiro que aconteça logo. E a outra coisa é que talvez a pior situação em psiquiatria é o que essa paciente. É um paciente em hipomania e que você sustenta-se exclusivamente pelo vínculo que você já estabeleceu com ele. Então o assunto que eu estou tratando hoje é uma abrangente de que, essencialmente, psiquiatria é a operacionalização de um vínculo terapêutico. Tchau.